Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Fala pra mim, quem que você quer ser? Alguém que fala inglês ou alguém que entende de inglês? São duas coisas diferentes. Falar um idioma é usar ele para comunicação. Você consegue falar com as pessoas, dizer o que você precisa, você entende quando estão falando com você. Você vê um filme, você entende, grande parte. Você consegue usar o idioma na forma prática? Ou você entende do idioma? É diferente. Quando você entende do idioma, quer dizer que você consegue explicar uma regra gramatical perfeitamente. Você sabe os porquês de tudo. Isso é saber do idioma. Por que vai esse adjetivo aqui? Por que o adjetivo é assim, dessa forma? Por que esse verbo está dessa forma aqui? Por que esse tempo verbal funciona assim e aqui não funciona assado? Isso é entender do idioma. E eu tenho visto por aí muito vídeo de professores pegando algum assunto gramatical e destrinchando ele de explicação. O que é muito legal para quem já fala o idioma, para quem já tem conhecimento da língua. Para essas pessoas, que legal, para quem é entusiasta, né, quer saber mais, por que essa regra funciona dessa forma, mas olha como ela tem uma exceção. Isso é demais. Mas para a maioria das pessoas que estão aprendendo a falar, aquilo não serve. Aquilo, na verdade, vai atrapalhar, porque vai colocar caraminhola na cabeça das pessoas. As pessoas vão começar a pensar assim, nossa, que complexo. Mas quando que eu vou saber isso? Como é que eu vou... Na hora que eu precisar falar, como é que eu vou lembrar disso? É exatamente a frase que eu ouço direto. Teacher, como é que eu vou lembrar disso? Então, aí que eu falo assim, ó. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Porque não tem condições da gente querer falar um idioma e ter que lembrar da regra quando precisa falar. Eu tô falando português aqui, ó. Eu não tô pensando em regra gramatical. Eu tô falando. Eu tô falando. Se eu falar errado, se eu falar certo, não interessa. Eu tô falando. Eu não posso pensar na regra na hora de falar. Eu tenho que pensar no que eu quero falar. É diferente. É muito diferente. Então, primeiro a gente tem que conseguir isso. Comunicação primeiro. Depois a gente vai acertando ali o que a gente está pecando. Ó, não pode falar isso aqui porque é assim que funciona. Aí você vai praticar muito e vai deixando aquilo ali melhor, né? Eu percebo que estão dando muito, sabe? Estão enfatizando demais as regras do idioma. Mas ninguém fala de prática. Parece que sou eu que falo de prática aqui. Eu vejo alguns professores de inglês no YouTube, ninguém tá falando de prática. Tá todo mundo... Parece que tá um campeonato de assim... Quem sabe mais sobre esse assunto? Quem sabe mais sobre present perfect, por exemplo? Quem sabe mais? Quem sabe mais sobre pronúncia? Ah, que a ciência diz isso. Ah, que não sei quem, estudos de Harvard diz isso aqui. Tá todo mundo assim, querendo ser o dono da razão. Querendo ser, sabe, bater o martelo final. Não, é isso aqui, ó. Mas ninguém fala de prática, gente. Como que você vai aprender qualquer coisa na vida sem prática? Não tem como. Não tem como. Imagina, você pode, qualquer coisa, você vai querer jogar bola, eu quero aprender a jogar futebol. Você não vai lá e pega o livro de regras do futebol e fala, eu não posso pisar na linha aqui, eu não posso demorar tanto tempo aqui. Não. Você vai pegar a bola e você vai para campo. Você tem que aprender a dar passe, você tem que aprender a cabecear, você tem que aprender a chutar, você tem que aprender ali, pensar ali o que está acontecendo no campo, fazer a leitura do jogo. Você tem que aprender a jogar com o teu corpo. É a prática. É a prática, tem que ser jogado no fogo. Sabe? Isso tem que acontecer. Pra você errar tudo e falar, opa, não posso fazer isso aqui. Sabe? E depois a regra vem pra te lapidar. Falar, ó, não pode pisar aqui, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Não pode chutar a perna do amiguinho, que isso não é falta. Sabe isso? No idioma é igual. Primeiro você aprende comunicação, eu sei. Aí vai vir aquelas pessoas assim, mas o adulto aprende diferente. Eu já sei disso tudo. Lógico que o adulto aprende diferente. A gente já tem bagagem de vida, de língua portuguesa. Eu sei disso. Mas não tem como você aprender uma coisa pela regra. Você tem que ir aprendendo pela prática e a regra vem vindo junto. Mas a prática tem que ser muito maior do que a quantidade de horas que você gasta, sabe? Descobrindo, não posso fazer isso aqui por causa disso aqui. Tá, mas isso aqui você já tem que acontecer ali, senão não vai adiantar não. Sabe? E eu tô vendo muito vídeo na internet desse jeito. Parece que o pessoal tá competindo em quem sabe mais. Em quem sabe mais. Aqui eu sei mais, olha aqui, ó.
Que eu tenho diploma de Harvard, eu sei mais porque é assim, ele, sabe, dando carteirada. Quando, quando no final do dia, o que importa é isso. Você consegue fazer uma pergunta do que você quer? Você consegue perguntar onde está o hospital? Sabe falar isso em inglês? Ou quando a pessoa pergunta pra você, você consegue responder? Onde você mora? Você consegue falar isso em inglês? Ah, eu moro em tal lugar. Onde você trabalha? Eu trabalho em tal lugar. Eu faço isso pra viver. Você consegue falar isso? Isso não precisa de Harvard, não precisa de estudo, não precisa de nada. Isso é simples. Aprender idioma é simples, pessoal. Eles estão deixando as coisas muito complexas. Tá tudo muito difícil. Eu que tenho conhecimento do idioma, um certo conhecimento para falar, eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, tá complexo. Pra mim tá complexo. Eu falo, meu Deus, que complexo que estão falando por aí. Imagina quem não entende. Quem não entende vê aquilo e fala, nossa, não é pra mim não isso aqui. Vou ter que aprender tudo. Vou ter que sacar tudo isso para depois começar a falar, E, ai, que medo de errar. É por isso que as pessoas têm medo de errar. Porque na hora que elas vão falar, você fica pensando, não, espera aí, agora. É have mais particípio. Agora é passado simples, é presente. O que é agora? Meu Deus, agora é should, é may, é might. Elas ficam assim, ó. O que tá completamente errado. Você não pode pensar. Pensou, acabou. Eu falo muito pros alunos isso, sabe? Pensou, acabou. Acabou tua velocidade de... Acabou. Você teve que pensar em regra, acabou. Você trava na hora. Entende? Não pode fazer isso. Você tem que falar. Eu tô falando português aqui, ó, não tô pensando na regra. Eu tô falando. Eu tô pensando só nas palavras que eu quero colocar, na ideia que eu quero jogar pra fora. Em inglês tem que ser igual. Você tem que pensar na ideia que você quer jogar pra fora, não na regra. Se você tá pensando na regra, tá errado. Você não vai desenvolver fluência dessa forma. Você tem que falar, mesmo que seja errado. Fala, joga pra fora. Quanto mais você joga pra fora, e aí, obviamente, você vai cometer alguns erros, é normal, você vai lapidando depois. Agora, como é que você quer ser perfeito já? Sabe? Não dá. Pronúncia. Nossa, que tem de vídeo na internet de pronúncia. Não, que essa pronúncia que é certa. Não, não é. Não existe pronúncia certa porque... tem inglês no mundo inteiro. Isso deixa o aluno confuso. Ele fala assim, tá, mas então que jeito que é? Você fala pra ele assim, ó, water. Aí, não pode ser water porque na Inglaterra falam water. Então qual que é o certo? Aí o aluno, ele fica confuso. Aí ele não sabe nem o que usar. Porque dizem por aí que não existe pronúncia certa. Tudo bem, realmente não existe, porque a gente tem um monte de país aí que fala inglês e tem os estrangeiros que falam inglês com sotaque dos países deles. Tem mesmo. Mas e aí? Você vai deixar o aluno fazer... Você fala assim para o aluno, escolhe aí qual que você quer. Ele fica sem referência, ele fica sem... Ele fica é confuso para ele não sabe como dizer. Entende? Então ele tem que ter um parâmetro, ele tem que ter alguma coisa para ele segurar e falar assim, opa, deixa eu ficar aqui primeiro pra eu conseguir. Depois eu vejo como é que é as pronúncias, como é que funciona. Mas eu preciso de uma para eu aprender, para eu praticar, para eu conseguir desenvolver. Senão ele fica maluco. Então, esse assunto de pronúncia também dá pano para manga. Né? Porque tem vários professores com pontos de vista diferentes. E aí que eu falo, eles ficam disputando para ver quem que tá certo. Quando, na verdade, não tem ninguém certo. Ninguém tá certo. É como o aluno vê. A pessoa que tá do lado de cá, né, o aluno, ele olha para aquilo e fala, o que faz sentido para mim? Isso aqui faz. Não, isso aqui não faz para mim. Eu não consigo aprender dessa forma. Isso aqui faz. Então, ele que percebe isso. É igual método. Não tem método certo. Tem esse método aqui é o melhor. Você está com o método errado. Não tem isso. Tem o aluno. O aluno, ele tem contato com aqueles métodos, com aquelas pronúncias, com aquelas palavras, e ele fala, opa, isso aqui eu entendo muito bem, eu estou atingindo meu objetivo com isso aqui. Opa, vai embora. É isso aí, vai embora. É só fazer o que precisa fazer então, segue o processo. Tem aluno que já olha e fala, opa, eu não estou conseguindo desse jeito aqui, eu preciso de uma maneira diferente. Opa, vamos para outro caminho, né? Mas não, o que estão fazendo na internet é disputar quem sabe mais, quem tem mais razão. E quem discordar, nossa, totalmente errado. Pessoal, eu dou aula em escola também, além de dar aula particular. E assim, eu já lidei com, sabe, muitos tipos de pessoas e eu percebo que tem gente que tem muita facilidade. Tem gente que tem muita facilidade, sabe? Não precisa de ficar muita explicação. Tem gente que realmente precisa entender melhor ali.
desenha, faz um monte de coisa até que a pessoa entende. Aí quando ela entende, você fala, opa, então agora é prática. Prática, vai, me pergunta. Responde essa. O que ele falou? O que está acontecendo? Me fala isso. Tem que fazer a pessoa praticar. Certo? Então eu percebo os diferentes tipos de pessoas. Né? Então não existe um jeito certo. Não existe isso. O que todo mundo quer, o resultado final, que é falar. É falar. Você quer se comunicar. A não ser que você... Não, eu não quero me comunicar, eu quero passar na prova, eu quero só completar lá a lacuna se é verbo regular ou irregular, eu só quero isso. Então tudo bem. Aí sim, então você vai lá Aí sim você vai lá, celular, não toque agora. Aí sim você vai lá nos minúcias da gramática e aprende. Entende? Agora, você quer comunicação, tem que deixar essas regras de lado aí um pouco. Sabe? E não, pelo amor de Deus, não distorça o que eu tô falando aqui, né? Tem gente, quando eu falo isso, né? Tem gente que pode dizer, então não pode aprender, não é pra aprender nada de gramática. É sim, a gramática é importante. Ela é muito importante, entende isso? A gramática é importante. As regras da língua, elas são importantes. Tá? Você tem que entender o assunto ali. Mas uma vez aquilo entendido, página virada. Prática. Não adianta você passar para outro tópico gramatical sem dominar aquilo na fala. Se você quer falar, claro, né? A gente tá falando aqui com quem quer falar inglês, certo? Você quer falar. Se você quer falar, esquece esses vídeos aí que estão muito teórico, tá gastando tempo numa coisa que era pra você estar praticando. E eu não vejo ninguém falar isso. Parece que é só eu que falo isso aqui. De prática. Que a pessoa tem que ter prática, senão ela não fala nada. Ninguém tá falando nada. Tá todo mundo, como eu disse, fazendo vídeo aí pra parece que disputar com outros de quem entende mais sobre o que estudos de não sei da onde estão dizendo. Sendo que aprender um idioma, gente, é simples. Não é essa complexidade toda, não. Sabe? É simples. Eu falo por experiência própria. Eu aprendi sozinho. Entendendo como é que as coisas estão funcionam, né? Você vai entendendo os padrões ali, beleza. Depois você percebe que você precisa praticar. Você percebe que se não praticar não adianta nada. Nada. Não adianta nada. Você vai travar. Como eu disse, você pode ser um entendedor da língua. Só que se você não tem prática, você não tem comunicação. Você não consegue. Você trava. Trava total. Por isso que todo mundo trava na hora de falar, né? O que mais tem é esse discurso por aí, né? Eu entendo, mas na hora de falar eu travo. Claro que você trava. Você só fica estudando gramática. Só fica estudando regras, você fica preenchendo lacuna. E a fala, tá falando? Tá falando? Não tá falando, né? Pois é. Tem que falar. É desconfortável. Eu percebo isso todo dia. É desconfortável. O aluno fica meio assim, né? Tem que ser jogado. Eu brinco com eles, né? Tem que ser jogado ao fogo pra você. Opa, peraí, tô queimando aqui. Peraí, eu preciso falar, preciso acontecer. Eu preciso sair da zona de conforto e falar. Porque é desconfortável mesmo. Eu já estive desse lado aí. É desconfortável. A gente fica pensando muito, né? Fica às vezes preso, assim, não sabe pra onde ir. Mas você precisa estar nessa situação pra você perceber que você tem que melhorar. Opa, se eu tô preso é porque eu não consigo falar aquilo que eu quero. Como é que fala aquilo que eu quero? Pesquisa como fala, tá lá a estrutura da frase. Agora você pega aquilo e desenvolve a fala daquilo. Por isso que demora a falar inglês, que a gente diz, né? Que demora um tempo. Esquece esses vídeos aí que, aprenda inglês em 3, não sei, meses. Isso não existe não, tá? Isso aí é num caso muito extraordinário. Muito extraordinário. Se essa pessoa não faz nada e ela acorda 6 da manhã e tem o dia inteiro pra estudar inglês. Nesse caso vai funcionar. Mas se você tem uma vida normal aí, que trabalha, estuda, né? E tem um tempo para praticar, 3 meses só, você não fala não. Você precisa de um processo para isso acontecer. Para entender e para ganhar a prática daquilo. É natural, isso é natural, né? Então, pessoal, tomem cuidado com o conteúdo que vocês estão assistindo, tá? Às vezes tá te atrapalhando. Esse conteúdo às vezes tá colocando mais perguntas na sua cabeça do que respostas. Às vezes você acha que, nossa, eu entendi muito bem. A gente vê os comentários, né? Nossa, eu nunca vi uma aula tão boa. Dá vontade de perguntar assim, você tá falando tão bem quanto você tá entendendo aí? Você fala muito bem? Então fala pra mim o que você... Conta um pouquinho pra mim da sua vida. Será que a pessoa é capaz de fazer isso? Né? E essa que é a pergunta que você tem que se fazer. Beleza, eu entendi muito bem o tópico gramatical. Mas eu consigo. As coisas que eu quero fazer com o idioma, eu consigo. Você consegue conversar com as pessoas e conversar sobre os seus hobbies,
ver lá o filme que você gosta, a série que você gosta. Você consegue usar o inglês pra tua vida. Então é isso, sabe? Se você não consegue fazer, é porque tá faltando prática. A prática não da, né, caneta, papel e ficar preenchendo lacuna e descobrindo quais são os porquês da língua. Mas é prática de fala mesmo. Prática de treinar, dizer aquilo que você precisa dizer quando você quiser. E aquilo sair fácil, né? Tomem cuidado com esses vídeos, pessoal. Não que eles não sejam muito bons, tá? Eu vi alguns aí muito bons, sabe? Tem alguns professores excelentes aí. A galera que entende muito, muito da língua. Muito. Mas talvez isso não seja tão bom para quem tá aprendendo. Quem tá aprendendo precisa de uma situação, de uma informação mais diluída ali, ó. Negócio mais simples. É pegar essa nossa, né, função. A gente tem que pegar um assunto complexo e trazer ele simples pro aluno. Assim, ó. Né? Eu faço isso muito na sala de aula. Às vezes tem um assunto lá complexo. Você tem que quebrar toda aquela complexidade e falar, peraí, deixa eu ver como é que eu explico isso aqui pro aluno, de maneira que ele entenda rápido. Para que ele não fique criando teoria e... para que eu não coloque mais perguntas na cabeça dele. Então você tem que trazer aquilo simples para ele entender. Conforme ele vai avançando no idioma, ele vai entendendo melhor as nuances daquilo. Porque idioma é assim, né? Idioma não é preto no branco, né? Ele tem coisas que vão acontecendo, né? Tem jeitos de falar coisas, né? Tem coisa que fica subentendida, tem coisa que não. O idioma é assim. Só que conforme o aluno vai avançando, ele vai entendendo essas coisas. Ele vai entendendo. Só que se você na primeira aula já querer ensinar tudo para ele, ele fica louco. Ele não sabe onde começar, ele fica achando que é complexo, ele fica querendo decorar tudo que você falou. Isso acontece muito com palavras, né? A pessoa vê lá, sei lá, right, a palavra right. Aí ele, beleza, é direito, né? Aí, é direito, mas pode ser certo, né? Pode ser um monte de coisa. Depende de onde ela está inserida, qual é o contexto, né? Mas se você ensinar essa palavra right e falar para o aluno assim, significa isso, então ele vai ficar louco, ele não sabe nem por onde começar, ele não vai guardar tudo. Então, ensina para ele um significado, um contexto, um jeito dele usar aquela palavra de uma maneira, de pelo menos uma maneira, né? De fazer ele dominar aquilo. Depois, conforme ele vai avançando nos estudos, ele vai aprendendo a dizer coisas mais complexas, ele vai vendo essa palavra de novo em diferentes situações. É assim que funciona, é um processo. Não dá para aprender, gente. Não dá. A gente tem a vantagem, né, por ser adulto, a gente corta caminho, né, do que criança, né? Criança, ela tá aprendendo, quando um bebê tá aprendendo lá, ele não sabe se comunicar ainda, então ele tá aprendendo ali bem, né? A gente consegue pular um monte de etapa, né? Porque a gente já entende o que é verbo, o que é um monte de coisa, né? Isso ajuda a gente. Só que a gente tem que tomar cuidado para que isso também não se volte contra a gente. E eu acho que isso acontece, viu? Na verdade, isso acontece com muita gente. Esse benefício que a gente tem, né, por ser adulto, de conseguir entender mais rápido as regras da língua, a gente acha que entendendo as regras mais rápido da língua, a gente vai falar mais rápido. Só que a gente esquece que sem prática não vai chegar lá. Entende? Então é uma mescla, né? Beleza, você tem que... Você é adulto, você entende melhor a língua, as regras. Mas você tem que praticar. Senão não vai adiantar, não. Você tem que praticar muito. Muito, muito, muito. Sabe? Muito mais prática e menos entender a língua, sabe? E aí, conforme você vai avançando, você vai entendendo a língua durante o processo. Certo? Então, pessoal, mais prática, por favor. Nossa, parece que é só eu que tô falando isso no YouTube. As pessoas não falam de prática, eles ficam só falando de teoria. Ninguém tá falando para praticar, sabe? E isso é o que faz desenvolver. Eu vejo isso na sala de aula acontecer. Eu vejo assim, na minha cara acontecer. A pessoa vai lá, fala uma frase assim, tudo errado, tudo estranha. Aí você pede para ela repetir, na segunda ela falou um pouco melhor. Na terceira, saiu muito melhor. Na quarta e na quinta ela tá falando bem. Aí você fala, aí tá vendo acontecendo? Você repetiu 5 vezes, na quinta soou muito bem a frase. É isso. Eles começam a identificar os sons, o padrão ali, começa a pegar a habilidade de pronúncia, sabe? Aqui motora mesmo. E ninguém fala disso. Tá todo mundo aí querendo ser o dono da razão, sabe? Quando, no final das contas, o aluno quer falar.
Ele quer ter a sensação de que está conseguindo falar e que está entendendo. Opa, tá funcionando. É isso, pessoal. Tá? Então, se você quer falar inglês, pratica muito. Pratica. Sabe? Beleza, você tem curiosidade, as pessoas têm curiosidade para entender a língua ali melhor. Tudo bem, é natural que a gente tenha isso mesmo. É natural que a gente tem que saber, né, o que está acontecendo ali na estrutura, tudo bem. Mas depois que você entendeu, vai praticar, por favor, pratica muito, sabe? Não fica buscando também vídeo de, olha, aprenda inglês em 3 meses com esse hack aqui. Eu fui lá no sul da Filadélfia e aprendi que tem um jeito mais fácil de aprender. Não tem, não tem. O jeito de aprender é ralando. Quanto mais você fala, mais habilidoso você fica, né? Ponto, acabou, sabe? Vamos tornar o aprendizado de idiomas um negócio fácil e simples. É simples. É só seguir a receitinha ali, ó. Sabe? Mas estão criando, sabe? Ainda. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.